descomplicando as licitações municipais. Gostaria desde já de agradecer a sua audiência, você que nos acompanha pelo Spotify, já ative as notificações, siga o nosso canal, pois todos os dias nós temos um conteúdo atualizado para você. Já você que nos acompanha pelo canal do YouTube do portal Licitações Municipais, também ative as notificações, se inscreva no nosso canal, pois toda semana um conteúdo atualizado para vocês. Esse que já é o nosso episódio número 14. Hoje, 1º de julho, completamos exatamente 3 meses de TiosiCast. E para celebrar essa data tão importante, eu trouxe um convidado muito especial para falarmos de um tema extremamente impactante, um tema sensível sobre a nova lei de licitações, sobre as eleições, o que nós temos agora nesse encerramento de mandato. Meu amigo Anderson Alarcon, uma alegria recebê-lo aqui. Fui presenteado com o seu guia Eleições Municipais, aqui um verdadeiro guia, uma diretriz para as eleições 2024. Professor Anderson Alarcon, que é doutor em Direito, que é uma das maiores referências em direito eleitoral no país. E é uma alegria, uma honra, uma satisfação muito grande recebê-lo aqui para falarmos sobre as contratações públicas em ano eleitoral. Meu amigo, seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Bom, Tiossi, eu que agradeço, é muita generosidade da sua parte, né? Tem um grande amigo, ex-ministro Joelson Dias, do TSE, que disse que amigo é o melhor investimento, porque a gente está sempre no lucro com ele. Então, aqui nós temos uma prova viva disso, né? Os elogios são imerecidos, é muito mais pela amizade que nós temos do que necessariamente por mérito de minha parte. De qualquer maneira, eu me sinto muitíssimo honrado em estar aqui nesse dia tão simbólico e especial, porque hoje é o dia 1º de julho, é o dia que inicia o mês, é o dia que inicia o segundo semestre, é o dia que marca, então, esses 3 meses do TiosiCast, esse importante podcast, e é também o episódio número 14, que para mim, pessoalmente, tem uma simbologia, esse número que não vem ao caso aqui de explicar, mas então eu não sabia disso, muito emocionado e agradeço penhoradamente o convite. Eu que agradeço, Anderson. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essas demandas que vêm surgindo em ano eleitoral. Eu tenho conversado com prefeitos, com vereadores, com servidores públicos, e é um ano que demanda ações imediatas por parte do poder público, porque nós estamos em encerramento de mandato. E se não bastasse isso, nós temos a nova lei de licitações, que ela é de 2021, mas foi praticamente agora em 2024 que efetivamente ela começou a ser utilizada em um maior volume por parte dos gestores públicos, porque as tradicionais leis 8666 de 93 e 10520 de 2002, que é a lei do pregão, foram revogadas no dia 30 de dezembro. Então agora é a oportunidade que o gestor tem para se debruçar sobre a nova lei de licitações. Porém, eu tenho percebido muita desconfiança, muita insegurança jurídica, muito medo de avançar. E esse é um ano que o plano de governo precisa ser concretizado, que nós temos demandas que impactam diretamente na sociedade, e se nós pegarmos a lei de licitações, não existe qualquer vedação para licitar em ano eleitoral. Até porque as demandas são cíclicas, elas se renovam todos os anos, a saúde, a educação, a cultura não podem parar. E as próprias demandas da administração precisam ser atendidas respeitando o interesse público, satisfazendo todas as necessidades. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse contexto de ano eleitoral, como que você vem observando esse cenário já de eleições em 2024 e o impacto no encerramento de mandato nas instituições municipais. Bom, primeiro que existem alguns mitos que desde já acho que a gente pode já ir desmistificando. O primeiro deles é que em ano de eleição não se pode fazer contratações. Esse é um mito, esse é um equívoco, esse é um engano que precisa ser desfeito. Até porque a administração municipal não pode parar. Ela precisa continuar levando à frente os benefícios que ela vai entregar ali em torno da população. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, tem gente que acha que as condutas vedadas,
que realmente existem algumas condutas que são vedadas em ano eleitoral. Tem gente que acha que essas condutas começam só lá na eleição, que hoje começa em 16 de agosto, né? Então, isso também não é verdade, né? O próprio nome lá do artigo, que isso começa lá no artigo 73 da Lei das Eleições, a Lei 9.504, que estabelece ali do artigo 73 e seguintes, até o 77 e 78, o rol exemplificativo dessas condutas vedadas. E o próprio nome diz, em ano eleitoral. Então, quando é que começa o ano eleitoral? No dia 1º de janeiro. Então, tem muitas condutas que já começam a ser proibidas lá no dia 1º de janeiro. Mas eu sempre gosto de entender, Tiossi, o motivo das coisas. Até porque eu sempre brinco com os alunos que não adianta nada você decorar, né? Tem aluno que se orgulha em dizer, o aluno de direito, né? Eu decorei, eu sei de cor e salteado os artigos do Código Civil, os artigos da lei tal. Isso não resolve nada, porque... E aí, se você mudou a lei, o que aconteceu com o seu conhecimento? Ele também foi por água abaixo. Então, para além disso, a gente precisa entender o motivo das coisas. E por que existe, qual é o motivo da existência da licitação? Tornar lícito, né, a contratação pública, tornar lícito, tornar transparente, tornar isonômico. Qual que é o motivo da existência de uma conduta vedada? É vedar aquela prática de ato que eventualmente possa trazer um desequilíbrio na disputa eleitoral. O que uma eleição busca? Ela busca trazer uma disputa saudável, oferecer igualdade de oportunidades entre aqueles que desejam alçar um cargo público. Esse é o conceito de democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo. Tem muita gente que acha, pasme você, que chega no dia da eleição, desce uma nave espacial com os nossos políticos que vão nos governar dali por 4 anos, né? Tem gente que acha isso. E por que eu te falo que tem gente que acha isso? Porque você conhece a causa pela consequência. Então eu vou falar da consequência. Tem gente que começa a criticar os políticos, esse bando disso, esse bando daquilo, como se fossem alienígenas que teriam ali povoado, né? E se esquecem que, na verdade, saíram de dentro da gente, ali do povo, né? Foi o povo que escolheu. São iguais nossos, colegas nossos que estavam do nosso lado, colocaram o nome à disputa e nós ali os escolhemos, né? O problema é que nem sempre a gente participa. Mas esse é o objetivo da eleição, é isso que nos torna um país democrático. E a eleição precisa ser o tanto quanto possível isonômica, garantir que as oportunidades elas sejam iguais para aqueles que desejam disputar. E é por isso que algumas condutas elas são proibidas exatamente para evitar esse desequilíbrio no pleito. Aquele, por exemplo, que está na máquina pública, aquele que é detentor de um poder, aquele que é detentor de um cargo, muitas vezes ele pode se beneficiar do uso indevido daquele cargo para se beneficiar indevidamente na eleição em detrimento daquele que não tem essa mesma possibilidade. Por isso que a legislação prevê ali uma série de vedações. Perfeito. Nós vivemos em um país municipalista, são 5.568 municípios. A gente multiplica por 2 aí entre prefeituras e câmaras, dá 11.136 órgãos municipais no nosso país. Isso sem contar a administração indireta. E para atender as demandas da população, as licitações, que possuem plena e expressa previsão constitucional, são um instrumento legítimo para que terceiros enviem bens, serviços, obras, alienações para satisfação desse interesse público. E nós verificamos no último censo, segundo dados do IBGE, que 44,8% dos municípios brasileiros possuem população estimada em até 10 mil habitantes. Então, nós somos um país municipalista com praticamente metade dos municípios até 10 mil habitantes. Quase 70% dos municípios têm população estimada em até 20 mil habitantes. Não foi à toa que em março de 2023, durante a Marcha dos Prefeitos em Brasília, houve um movimento que culminou na adoção de uma medida provisória que deu uma sobrevida às legislações convencionais. A 8666 e a 10520, que morreriam em 1º de abril de 23, morreram em 30 de dezembro de 23, justamente por conta dessa mobilização
municipalista. E esse é um ano de eleições municipais. E a gente sabe das estruturas arcaicas, dos métodos ortodoxos, da insuficiência e carência de material humano suficiente para atender as demandas, para cumprir aqueles requisitos que estão dispostos na legislação. E daí, se não bastasse uma lei que é nova, que já traz um desafio por si só, uma mudança cultural, vem a questão das eleições, com toda essa mitologia que ao longo dos anos a gente vem carregando. Parece que durante o ano de eleição isso surge do nada, depois de 3 anos todo mundo esquece, e novamente em ano eleitoral essa figura mitológica de impedimentos, vedações e proibições acabam surgindo. E eu tenho me deparado com gestores públicos com bastante dificuldade, que não estão conseguindo atender as demandas justamente porque jurídico, controle interno, não pode licitar, é proibido licitar, é proibido contratar. Quando, na verdade, são vedações aos candidatos durante as eleições. Então, como que você vem recebendo esse tipo de demanda? Como que você vem orientando os gestores para não pararem a máquina? Porque o Brasil é um país municipalista e os municípios precisam avançar para que a população seja atendida. Primeiro eu quero, assim, de novo, exaltar a importância do seu podcast e do trabalho que você vem fazendo ao longo de tantos anos, faz tempo que eu acompanho o seu trabalho, porque é essa consistência, né? É essa constância que vai produzindo essas mudanças, ainda que não na velocidade que nós gostaríamos, mas é muito necessário que isso aconteça. A sua pergunta vem ao encontro daquilo que talvez nós mais somos carentes aqui no nosso país em especial, que é essa falta, por assim dizer, de educação para a cidadania permanente, constante. Eu tive dias atrás, você sabe, a gente tem uma filial do nosso escritório em Porto, Portugal. Eu conversava com uma cozinheira, muito nossa amiga, e aí a gente estava falando aleatoriamente sobre eleições e etc. E aí ela tocou no assunto lá das eleições locais e eu perguntei para ela, e para quem que você vai votar para vereador? E a Alda, o nome dela, Aldinha, uma amiga muito querida. E ela falou, eu tô pensando, mas eu acho que eu vou votar pro fulano, porque se eu votar pro fulano, eu sei que eu vou ajudar o partido dele, e se ele não entrar, eu sei que a lista de candidatos que pertencem ao partido estão mais alinhados àquilo que eu penso, que eu acredito, e se ele não for eleito, eu sei que eu também estou ajudando o partido, e o colega dele do partido terá ali a oportunidade de ingressar. Eu fiquei muito impressionado com aquela explicação dela, né? E aí falei, Aldo, mas como é que você sabe disso tudo? Porque você está acabando de falar aqui sobre sistema eleitoral, né? Ela tem conhecimento de que o voto dela para uma pessoa também ajuda a legenda, aquela legenda tem uma lista de pessoas, aquela composição de votos vai ajudar depois na obtenção e na conversão de uma vaga. E eu fiquei impressionado com aquilo e aí perguntei para ela, falou, não, ora pois, né? Porque aqui na escola a gente estuda isso sempre, a todo tempo, a todo momento, e a gente acaba tendo um pouco de noção dessas coisas. Por isso que eu insisto tanto, talvez, nesse tema da educação para a cidadania, de ser incluído esse ensino nas escolas, porque talvez a gente conseguiria trazer um pouco mais de adesão democrática, de pertencimento e espírito público. Aqui no Brasil, às vezes, você vê alguém depredando um banco numa praça pública, a pessoa olha aquilo como se não fosse dela, fala, é do outro. Então, essa cultura, pouco a pouco, a gente precisa mudar. E podcasts e iniciativas como a sua, você pode ter certeza que vai colocando ali um grãozinho ali, ainda que não na velocidade que nós gostaríamos, para ir pouco a pouco estabelecendo essa cultura, né? Essa cultura de adesão, de engajamento, de espírito público, de pertencimento público, da pessoa entender que aquele remédio que ela vai buscar lá na farmácia do município é um remédio que passou por um procedimento, houve uma compra, os meios de obter aquilo, enfim, da mesma forma em relação a outros assuntos. Por isso que eu bato tanto, eu não queria passar aqui desapercebido em levantar essa bandeira da educação para a cidadania. Veja só, a gente já disse isso, a administração pública em ano de eleição ela não pode parar. O que acontece às vezes é que as pessoas confundem o excesso com a proibição ou a possibilidade. Vou explicar. Por exemplo, a legislação eleitoral ela proíbe que você utilize as formas lícitas de contratação para desequilibrar a disputa. Por isso que eu comecei o nosso papo dizendo que a gente precisa entender sempre o motivo das coisas.
É proibido licitar? Não é proibido licitar. Mesmo para fazer a coisa errada, você pode continuar licitando. O problema é que, a depender do jeito que você licita e o motivo pelo qual você empregou aquilo, você pode ter problemas, não lá na seara da licitação, mas lá na seara eleitoral, no ano eleitoral. Vamos aqui dar um exemplo. Imagine que lá o artigo 73, lá no parágrafo 10, ele estabelece que no ano da eleição ficam proibidas a distribuição de bens, produtos ou serviços de maneira gratuita, exceto se houver já um programa estabelecido em lei, com execução orçamentária anterior e assim por diante. Então, imagine que a municipalidade tenha o costume, e com um programa já aprovado em lei, já em execução orçamentária no ano anterior, imagine que a municipalidade entregue lá, via assistência social, 1.000 cestas básicas por mês lá para aquela cidade. E é um exemplo aqui, é hipotético. Chega no ano da eleição, sem qualquer outro motivo, ele passa a fazer uma licitação muito maior. Veja, a licitação está permitida. Mas em vez dele entregar e comprar ou entregar 1.000 cestas básicas, ele passa a comprar 2.000, 3.000. Ele vai fazer, ele vai licitar, tá tudo ok, tá tudo certo, não vai ter problema. Sob o ponto de vista administrativo ali da licitação, pagou o preço justo, o material foi entregue, tá tudo ok. Mas provavelmente ele pode ter um problema, um questionamento de natureza eleitoral. Porque não é normal que uma administração venha entregando 1.000 cestas básicas ao longo dos anos e justo no ano da eleição ele dobre, triplique aquilo. Isso é proibido pela legislação eleitoral, embora não proibido pela legislação administrativa, pela legislação da licitação, pela legislação eleitoral, ele poderá, uma vez ali demonstrado, ter problemas. Exceto se houver ali um motivo, né? Uma calamidade, um estado de emergência. Imagina ali, nós temos infelizmente, os nossos irmãos gaúchos ali no Rio Grande do Sul, recentemente, ainda hoje, aliás, passam por esse estado de calamidade. Então, de fato, é algo não previsto, né? Então, claro, a administração não só pode, como ela deve fazer frente a essas necessidades, né? Não vai deixar... Então, a administração não tem programas que ofereçam telhas, tijolos, etc., e agora ela vai ficar de braços cruzados parada? Não, ela precisa fazer frente. Mas aí está devidamente justificado. É uma necessidade, um estado de calamidade, um estado de emergência. De novo, a gente vai voltar para o motivo. O motivo daquela compra não tem caráter eleitoreiro, e sim para fazer frente a uma necessidade pública, lícita. Então aí está tudo bem. Então, às vezes, para finalizar, as pessoas confundem esse desvirtuamento da compra, da utilização da licitação com natureza eleitoral, como se proibido fosse. Então, esse é o primeiro mito que a gente tem que tirar. Não é proibido, nem inclusive para fazer coisa errada. Você entende o que eu estou falando, né? São áreas diferentes. Uma coisa é licitar, outra coisa é eleitoral. Você pode até licitar para fazer coisa errada. Uma vez ficar provado, porque a licitação não é proibida. Uma vez isso estando provado que foi desvirtuado, olha o motivo. Com finalidade eleitoreira, você pode ter problemas de natureza eleitoral ali na campanha sua, a reeleição, ou eventualmente daquela pessoa que você apoia. Perfeito. E pegando um gancho nas condutas vedadas em ano eleitoral, tem também previsão expressa em relação à realização de shows durante inaugurações, nos 3 meses que antecedem o pleito. E vejam, não é proibido realizar shows em ano eleitoral, nem mesmo nos 3 meses que antecedem. Da mesma forma que não é proibido realizar inaugurações em ano eleitoral. O que nós temos é a vedação do show em uma inauguração. Isso, e da perfeito. mesma forma, a presença de um candidato durante a inauguração. Mas se tem uma unidade básica de saúde, se tem uma escola municipal que foi concluída agora em julho, em agosto, em setembro, ela deve ser entregue, não é que ela pode ser entregue. O que nós precisamos cuidar justamente é para que aquele candidato não se aproveite da oportunidade para ter um prestígio pessoal que vai, obviamente, desvirtuar o pleito eleitoral. E eu vejo muita gente falando, em ano eleitoral não pode licitar obra. Chegou o recurso, mas não posso instaurar o processo. É claro que pode. Pode instaurar o processo,
pode realizar a licitação de obra, pode iniciar a execução da obra, pode entregar aquela obra, pode inaugurar aquela obra. O que nós temos que cuidar é a conduta do agente público em relação a essa participação. Perfeito. De novo, sempre o motivo e o desvirtuamento dele. Eu poderia te dar, se você me permite, um outro exemplo. É de um município aqui, próximo da onde nós estamos agora, gravando esse podcast. Eu não vou citar o nome, embora pudesse fazê-lo, porque está tudo público. Mas nós tivemos, houve ali um caso, nós atuamos fortemente nesse caso, em que o então prefeito, candidato à reeleição, respondeu durante a sua candidatura 60 a 63 representações eleitorais pedindo a cassação da sua candidatura por abuso do poder político. E qual era a base daquilo? Foi a base, né, daqueles pedidos, tantos pedidos. O excesso de inaugurações de obras que acabaram acontecendo no ano eleitoral. Então, o que nós conseguimos explicar naquele momento? Que, embora todas as obras tenham encontrado a sua conclusão, o seu fim, a sua inauguração no ano da eleição e até no período eleitoral, elas foram apenas consequência de tudo aquilo que ele fez no início. Então, lá no primeiro ano, ele já foi atrás de convênios, ele criou os programas sociais, ele foi atrás de apoio, ele foi preparando o orçamento na cidade, foi licitando todas aquelas obras ao longo dos 3 primeiros anos, e aconteceu que no último ano é que acabaram essas obras sendo ali concluídas. Asfaltamento, creches, unidades básicas de saúde, programas de hidroginástica para terceira idade. E aí acabou que o Ministério Público fez uma série de acusações àquele gestor dizendo o seguinte: olha, você segurou, manipulou tudo isso para que coincidisse que essas obras fossem entregues ali no período eleitoral e com finalidade eleitoral de te ajudar na sua reeleição, como de fato ajudou e o candidato foi reeleito. O que o candidato, então, precisou demonstrar? Que ele não desvirtuou aquele procedimento, ele não segurou, ele não retardou a entrega daquelas obras para coincidir com o período eleitoral. Foi apenas, então, somente uma conclusão ali normal do processo. Com esse exemplo, eu quero dizer o seguinte: como bem lembrado por você lá no artigo 77 da Lei das Eleições, as pessoas de novo confundem. O que é proibido é a presença de candidatos, de qualquer candidato, estando ele no poder público ou não, na inauguração de obras públicas. E por que razão? Vamos de novo para o motivo. Qual é a razão da proibição da presença desses candidatos, seja ele qualquer que seja, que for, ali na inauguração dessas obras públicas? É atrelar a sua conduta, a sua presença àquela obra que foi feita com dinheiro público, que está com a presença de pessoas ali da cidade para tentar se beneficiar. Então, para evitar isso, fica proibida a presença dessas pessoas na participação dessas inaugurações de obras públicas. Assim como fica proibida, para a inauguração de obras públicas, a contratação de shows artísticos para celebrar aquilo naquele período, nos 3 meses que antecedem a eleição. Nós estamos aqui já praticamente no início desse período. A eleição é dia 6 de outubro, então o último dia é 5 de julho. Nós estamos no dia 1º de julho, então está chegando aí já esse período de vedação. Fora isso, todo o resto é permitido. É permitido licitar, é permitido inaugurar. Aliás, é devido fazer isso. Improbo seria se a obra estivesse pronta e só porque é período eleitoral você vai segurar aquela inauguração porque é período eleitoral. Não faz o menor sentido, imagina. Então o povo que está necessitado da entrega daquela obra pública vai ter que esperar porque tem um período eleitoral? Não. Então, de fato, isso foi muito feliz da sua parte dizer isso, porque as pessoas realmente confundem isso. E isso não está vedado. De novo, para que fique claro, o que está vedado é a presença de candidatos nessas inaugurações, nesse período de 3 meses, e a contratação de shows para a inauguração. Ah, mas tem a festa do milho lá na cidade X, que acontece em agosto de todo ano há 30 anos. E tem show, tem tudo. Aí esse ano não pode ter. Não pode ter.
mas com cuidados, né? Não vai subir lá os candidatos, não vai... De novo, sempre o motivo, não vai desvirtuar aquilo. Da mesma forma, este exemplo que eu dei de um candidato aqui, cliente nosso real, é proibido licitar, é proibido entregar obra pública, é proibido as coisas concluírem no ano do mandato? Não. Tudo é permitido, aliás, é devido, é necessário em benefício da população. O que não pode é desvirtuar. Imagine o contrário. Um prefeito, um gestor, ele acessa recursos lá no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, ele represa, ele segura esses recursos e essas obras e vai segurando justamente para entregar isso ali no momento da eleição. Se ficar comprovado que ele segurou a entrega dessas obras, esses convênios e esses recursos que poderiam ter sido entregues antes, ali no período eleitoral, nós de novo cairemos na questão do desvio. E aí sim ele poderia ter problema de natureza eleitoral. Perfeito. E você foi muito feliz, Anderson, ao dizer sobre esse dever de inaugurar, de promover as políticas públicas do município avançar. Porque geralmente a gente percebe que o gestor que se omite, ele acaba não sendo responsabilizado, quando deveria ter essa fiscalização. Tem muito gestor que termina o mandato dele, sai feliz, batendo no peito, não estou respondendo nenhuma ação civil pública, não tem nenhum problema no Tribunal de Contas. Daí a gente pergunta, mas o que foi feito? Não foi feito nada. É óbvio que não vai ter nenhum tipo de ação. Agora, aquele que, de fato, tenta cumprir com o seu plano de governo, tenta avançar para atender as demandas da população, ele acaba sendo questionado. E é por isso que vem hoje sendo muito comum e debatido nos grandes congressos de direito público, de direito administrativo, o direito administrativo do medo, a teoria do apagão das canetas. Porque dorme tranquilo, com a devida vênia aos meus amigos advogados pareceristas, aquele advogado que indefere, que diz não, que fala que não pode. Mas por quê? Ele está mais preocupado com o seu próprio CPF do que efetivamente aquilo que será colocado à disposição da população. Então tem muito gestor que não vem conseguindo avançar por conta desse medo, por conta dessa desconfiança, por conta dessa mitologia, porque acaba ficando mais tranquilo a falta de ação. Mas isso seria uma improbidade administrativa, né? Essa ausência de atender as demandas que a população tanto clama. Então é um ponto que realmente merece uma reflexão. Aí você tocou no meu coração, porque tudo isso vem a reboque dessa discussão que nós falamos sobre a necessidade de uma educação para a cidadania. Existem vários livros já sobre isso, sobre a criminalização da política, a politização do judiciário, a judicialização da política, essa interferência muitas vezes excessiva, indevida de um poder sobre o outro, essa má compreensão de certos órgãos de fiscalização, essa conduta mesmo como se a política fosse uma coisa ruim. Isso é tão real no Brasil que nós chegamos a proibir quase todas as propagandas eleitorais. É como se fazer campanha, discutir política fosse algo ruim. A própria legislação se autocriminaliza, já parou para pensar nisso? Olha que curioso, nós tínhamos um período de discussão eleitoral, de debate, de propaganda eleitoral de 3 meses. Nós reduzimos para 45 dias. Em nome de quê? Como se o período eleitoral, se as discussões, se o debate, se a política fosse uma coisa ruim. Infelizmente, isso ainda está presente na nossa cultura. E, de novo, por isso que é importante a gente conversar sobre isso. Olha, Tiossi, eu lido há muitos anos nessa área e eu conheço inúmeras pessoas que entraram na política com a ficha, entre aspas, limpinha, sem nada, com a certidão ali de uma página, e delas saíram com uma certidão gigantesca de um monte de problema. Eu conheço um monte de gente que entrou na política com algum patrimônio e dela saiu sem nada, tudo indisponível, por realmente um excesso nesses entendimentos. Ainda é tímido tímida essa, que palavra eu posso usar aqui, essa evolução, por assim dizer. Nós temos aí, por exemplo, uma legislação recente do senador, recente não, tem aí, na verdade, corrigindo aqui alguns 10 anos, eu acho, 5 anos, me falha aqui a memória,
que obriga o gestor, obriga o Ministério Público, quando for fazer a denúncia em relação ao gestor, que ele faça a denúncia tendo em vista o contexto daquele momento. Porque é fácil, inclusive agora, a nova lei de licitações, ela plasmou isso de maneira mais clara, né? A nova lei de improbidade, inclusive, felizmente, plasmou isso de maneira mais clara. É fácil hoje um promotor pegar um ato de 5, de 10 anos atrás e fazer uma denúncia tendo em vista com o que ele está vendo no para-brisa a partir de agora. É fácil você julgar o passado. E isso produziu uma série de injustiças no país. Então, para você fazer qualquer tipo de denúncia, lá daquela época você tem que olhar para o retrovisor, entender o contexto daquele momento, e a partir daquele contexto é que você poderia tirar a conclusão se há ali uma improbidade ou não. Por incrível que pareça, isso é recentíssimo. Só agora nós começamos a acordar para isso. Então há uma série de falhas, talvez, no entendimento na legislação que ajudou a produzir esta cultura da política criminalizada, o direito administrativo do medo, o apagão das canetas, a falta mesmo de vontade das pessoas colocarem o seu pescoço na reta. Eu posso dizer, inclusive, vou abrir algo até muito particular aqui com a tua audiência, que eu mesmo já fui vítima disso. Não vem ao caso entrar em detalhes, mas a época das quase pandemias de dengue, isso tem muitos anos, aí 15, quase 20 anos, um município, certa vez, num estado de emergência decretado, calamidade, saiu no Fantástico como o município que mais mortes por dengue hemorrágica teve. Só tinha um procurador jurídico, esse procurador estava afastado para um longo tratamento médico. A cidade, numa situação de emergência, e então foram buscar no mercado um especialista. Chegaram até o meu nome, eu acabei comovido com a situação da cidade, trabalhei por mais de 3 meses, dei ali uma ajuda. 5 anos depois, chegou um promotor na cidade que era claramente vinculado ideologicamente a uma corrente partidária, que era contrária a outra corrente que aquele, então, gestor de 5 anos atrás havia me contratado e que eu não conhecia e nunca vi na vida, nem antes e nem depois. A minha contratação se deu por razão técnica, por inexigibilidade, pois esse promotor ajuizou uma ação civil e criminal para todas as contratações que esse gestor fez ao longo do seu mandato de 4 anos, inclusive a minha. E aí dá aquele dissabor, aquele desânimo, aquele desincentivo, até aquela sensação de indignação, porque daí você olha pelo retrovisor e fala, poxa vida, mas eu fui atender um estado de emergência, um estado de necessidade, pessoas morrendo por dengue hemorrágica, e agora estou me vendo aqui, olha que sou advogado, estou me vendo aqui na necessidade de me defender, injustamente acusado, e por uma coisa até financeiramente, enfim, quase insignificante. Mas por que eu estou te contando essa história? Porque quando você passa pela situação, você entende melhor isso. Você calça o sapato do outro. Então hoje eu posso falar com ainda mais propriedade que esse tipo de cultura, esse tipo de excesso, ele vai gerando para a população um mal que nem eles estão percebendo que gera. Porque se nós estamos numa democracia, que o governo é do povo, pelo povo e para o povo, que nós precisamos incentivar o povo a interessar-se pelas coisas públicas, a interessar-se pelas coisas da cidade, a participar dos processos de discussão da sua comunidade. O que nós estamos produzindo com esse tipo de atuação do Ministério Público, do Judiciário, é exatamente o efeito contrário. É desestimulando as pessoas criativas, as pessoas de bem, as pessoas empreendedoras, as pessoas que teriam muitos aportes de contribuição para a mudança e evolução social, a dela participar. Porque elas acabam tendo isso na cabeça. Eu não vou me envolver com isso, porque isso aí vai me dar problema. E aí é onde vem o direito administrativo do medo, o apagão das canetas. E nós acabamos gerando um afastamento das boas pessoas ou de outras boas pessoas pela política. Isso é muito ruim.
Isso é muito ruim. E nós precisamos falar sobre isso com respeito, com firmeza, com coragem, para que isso vá mudando pouco a pouco. Tem que haver fiscalização? Tem. Tem que haver justiça? Tem. Mas na medida correta das coisas. Precisa entender exatamente o motivo, a medida, o contexto em que tudo aquilo aconteceu e não sair. É muito fácil, com todo respeito aos meus amigos promotores, eu tenho vários, é muito fácil você estar lá no conforto do seu gabinete, no ar-condicionado, encher a sua metralhadora e sair atirando para todo lado sem qualquer responsabilidade. Por isso que talvez a lei de responsabilidade deveria ser um pouco mais presente, até mais firme e mais duro, porque depois você sai fazendo tudo isso. Esse promotor, por exemplo, que ajuizou 142 ações cíveis e mais 142 ações criminais contra todos os contratos do prefeito. A minha ação, por exemplo, tem 2 páginas. Sabe o que aconteceu com ele? Nada. Então, isso também é algo que precisa ser revisto e alimentada essa cultura de também um pouco mais de responsabilidade, porque não é fácil. A gente que lida com essas pessoas todo o tempo, as pessoas deixam a sua família, deixam suas empresas, deixam toda a sua vida confortável. Pensa que é fácil ser político? Não é não. Para ir dedicar parte da sua vida em melhorar a vida das outras pessoas, e muitas vezes elas deveriam receber prêmios. Em vez de receber prêmios, sabe o que elas recebem? Processos, bloqueio de conta. Então a gente precisa rever essa realidade. E Anderson, essa questão da criminalização, ela não é apenas na política. O ambiente das contratações públicas, isso é muito forte. Porque quando a gente fala que atua com contratos administrativos, com contratações públicas, geralmente a gente observa aquele olhar desconfiado. E a nova lei de licitações é a oportunidade para nós virarmos essa chave. Eu venho batendo na tecla que a 8666 cumpriu o seu papel, teve o seu momento de auge, mas se tornou uma legislação obsoleta. Foram 30 anos de existência, só que agora é necessário nós deixarmos ela descansar. Então, temos um novo momento, um novo panorama. Ela morreu, mas não enterraram ainda, né? Exato, e tentam a todo momento reanimá-la, né? Eu vejo regulamentos, é aquilo, reclamavam da legislação, que seria uma lei burocrática, uma lei que gerava muita ineficiência nas contratações. Nós temos uma lei disruptiva, uma lei dinâmica que agrega bastante segurança jurídica, mas todo mundo está com medo de utilizá-la. E daí aquela legislação que sempre foi alvo de muitas críticas, tentam a todo momento reanimá-la. E eu venho batendo nessa tecla também da educação, porque o maior desafio é a mudança cultural. A lei por si só, ela não promove as mudanças que a sociedade tanto clama, que os gestores tanto esperam. E eu vejo muita gente já entrando no círculo vicioso, aplicando a nova lei com a cabeça lá na 8666. Faltam princípios não escritos, como maturidade e coragem. Licitação não pode mais ser sinônimo de corrupção, de operação, de deflagração, de prisão. Licitação deve ser sinônimo de transformação. E é por isso que eu te presenteei com a camiseta Você é um agente de transformação. Estou usando aqui também, ó, agente de transformação, porque realmente é o que nós precisamos nessa nossa sociedade. E vejam, 2 pilares são fundamentais. Vou usar. Para que nós tenhamos essa transformação. O primeiro pilar é o da educação, é o do conhecimento. Porque o conhecimento, a educação, seja ela de base ou seja ela profissional, é o que tem capacidade para mudar a realidade no nosso país. E o segundo pilar é o pilar da integridade, agindo com ética, respeitando os bons costumes, os bons valores. Por isso que eu prestigio e admiro essa sua iniciativa pela cidadania fiscal, buscando introduzir isso para as crianças, para que se torne algo normal, natural do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para que esse debate não aconteça agora, nesses 45 dias que antecedem o pleito, mas que faça parte de toda a evolução da sociedade, porque direto ou indiretamente todos nós somos afetados pelo poder público. E daí a gente percebe aquelas brigas nas redes sociais, aquela coloração partidária que é tão prejudicial para nós, que somos os usuários do serviço público. Então esse projeto, essa descriminalização que você vem defendendo também, degrau a degrau, trazendo essa evolução, é extremamente necessária, por isso que você é um agente de transformação no nosso país. Muito obrigado.
parabenizo vocês mais uma vez, contem comigo para o que precisar. E esses são temas muito candentes, e o desafio que talvez a gente tenha é exatamente ocupar esses espaços. Eu sempre digo que o mundo, ele mudou muito, né? Eu, pessoalmente, tenho sofrido bastante, porque a gente ainda é da época do livro impresso. Então, esse método mais tradicional, menos digital, mais analógico de pensar, ele também já está ultrapassado. Então, nós também precisamos ter a inteligência de ocupar esses espaços, falar essa nova linguagem, como conseguir acessar essas novas categorias com a profundidade de desenvolvimento que necessita em plataformas tão superficiais que nós temos. Hoje a linguagem é a linguagem da imagem, é a linguagem dos 5 segundos, é a linguagem dos 10 segundos. Como a gente consegue furar essas barreiras para ir produzindo esse interesse, esse caldo de conhecimento num universo tão multifacetado que nós temos. Nós temos hoje plataformas que nos dão um excesso de informação, mas, curiosamente, nós temos pouco conhecimento. Então, mais uma vez, eu celebro a sua iniciativa, conte comigo para o que precisar, e eu espero que os seus ouvintes e aí os seus interlocutores, os seus tutorados, continuem aí firmes e crescentes e reproduzindo esse material, que é um material bastante necessário. Não, maravilha. Antes de encaminharmos para o encerramento, tem uma temática que já estava passando batido aqui, que são as questões inerentes à publicidade em ano eleitoral, tema extremamente sensível que vincula diretamente contratação pública com eleições. Nós temos a Lei 12.232 de 2010, que traz as diretrizes para a contratação de agências de publicidade, e nós sabemos que em ano eleitoral existem vedações também para que essa publicidade institucional não passa a ser uma publicidade pessoal, novamente, em relação à conduta, às causas, às consequências que você tanto frisou. Então, só um apanhado, né, dessa sua experiência ao longo dos anos, como que o gestor deve se comportar em relação à publicidade, porque a publicidade ela é necessária, ela é legítima, existe lei específica para isso. O que nós não podemos é abusar, é extrapolar os limites que a legislação traz. Mas a população ela precisa ser informada das campanhas que estão sendo colocadas à disposição, seja de vacinação, seja uma inauguração, sejam iniciativas, porque é uma prestação de contas que o gestor faz para a população. Então é um tema sensível, muita gente com medo de licitar, de contratar agência, mas que é extremamente necessário, uma atividade legítima, lícita, com previsão expressa em lei. Esse é um tema muito bom que você falou, e vamos lá, de novo, mais mitos aí, vamos esclarecer isso aí na medida do possível. Primeiro, a publicidade institucional com desvirtuamento para pessoal, ela é proibida a qualquer tempo. Ah, é só no ano da eleição? Não. Ela é proibida a qualquer momento. O cidadão está lá no 2º ano de mandato e utiliza recurso público para fazer uma revista, supostamente de prestação de contas daquilo que ele já fez, mas enaltecendo a figura pessoal dele com recurso público, não pode. Se ele quiser fazer isso particular, ele faça. Ele vai lá, quer contratar uma revista e dizer eu sou bonito, eu sou cheiroso, eu sou alto, eu sou forte, eu sou espetacular. Ele pode fazer sem nenhum problema, tá bem? Agora, o que não dá é utilizar o recurso público para isso, a qualquer tempo. Nós estamos repletos de casos de cassação de candidatos, e aí sim também de improbidade, de mandatários, aqueles que estavam no exercício do mandato, especialmente no executivo, porque daí para o legislativo há uma diferenciação, se houver tempo a gente fala sobre isso, e que acabaram enaltecendo muito mais a sua figura pessoal com um dinheiro público do que necessariamente, ou misturando as duas coisas, e essas pessoas acabaram fatalmente condenadas, com suspensão do direito político e alijadas da possibilidade, pelo menos por um largo tempo, de participação da política, além de outras consequências como multa, improbidade, proibição de contratação com o poder público, etc. Então, o desvirtuamento da publicidade, de novo, né, foi legal a gente começar esse papo falando de motivo, entender o motivo das coisas. Porque o desvirtuamento dessa publicidade a qualquer tempo ela é proibida. Agora, vamos falar de publicidade institucional. Como o próprio nome diz, é dar
publicidade, publicação, dar a conhecer coisas que dizem respeito ao interesse da instituição. Por isso que se chama publicidade institucional. A publicidade institucional ela é permitida e, em boa parte dos casos, devida, inclusive. Para quê? Para que as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo e tenham uma finalidade pública. Essa publicidade ela pode continuar sendo realizada no ano da eleição, nos 6 meses que antecedem ali, no segundo semestre, ó, a partir de hoje, é proibida. Inclusive, por exemplo, eu te dei um livro aqui, se esse livro, por favor, me alcance ele aqui. Digamos que fosse um livro institucional e tivesse ali Brasil, um país de todos, enfim, eu não sei nem qual que é o slogan hoje do governo, mas imagine que esse código de barras aqui fosse o meu slogan prefeito. Esse livro já está feito, já está impresso, eu vou distribuir esse livro no segundo semestre. E o adequado, o recomendável é que eu cole um adesivo nessa publicidade que tem a minha marca, a marca do meu governo, para caso esse livro venha a ser distribuído agora nesse período vedado. Isso é comum até que as administrações façam. Então, nesse segundo semestre, a publicidade institucional ela é proibida, com algumas exceções. Calamidade pública, campanhas necessárias de vacina, de esclarecimento, estado de emergência. Imagina agora lá, por exemplo, o Rio Grande do Sul. Ele vai fazer chamamento de distribuição de coisas, de organização e necessidade, não vai poder fazer. Não, ele vai fazer. De novo, por quê? Porque há uma necessidade e não há ali, naquele contexto, uma motivação eleitoral ou eleitoreira. Então, isso tá tranquilo. Mas o resto das publicidades, enaltecer obras ou falar de obras, coisas que não guardam relação com estado de emergência, calamidade ou mesmo uma necessidade de informação, elas estão realmente proibidas no segundo semestre. Posso contratar uma agência de publicidade? Pode, não está proibida. Você só vai ter que depois ver se a publicidade pela qual você contratou não vai esbarrar em algumas questões eleitorais. Então, perfeito. Porque é uma dúvida muito comum, uma dúvida muito frequente, então é importante nós esclarecermos. E agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para a nossa audiência, que estão aí concorrendo a um cargo, né, aos servidores que possuem essa importante missão também de instruir processos. O que você deixa para esse nosso público tão seleto? Olha, eu tenho 44 anos, depois que eu fiz 40 que eu comecei a aprender algumas coisas na vida. E eu primeiro desejo que você não demore tanto para aprender coisas importantes da vida como eu demorei. Mas sempre é tempo. E ultimamente, né, diz que a vida ela se pauta por fases e a gente muda completamente de pensamento a cada 7 anos numa média. Pode ser que eu mude, né, com meus 47, mas por enquanto, eu tenho ainda mais 3 anos, eu tenho aprendido a pautar a vida da seguinte maneira, num tripé. Eu gosto muito desse pensamento binomial, talvez é coisa de advogado, de matemático, gosto da coisa, né? E eu gosto sempre de pensar o seguinte, olhar pelo retrovisor, pensar de onde viemos. Essa é uma base do tripé. A segunda base é onde estamos, enxergar de onde viemos, entender o lugar em que estamos, o momento que vivemos. E a última base do tripé é para onde vamos, para onde queremos ir, para onde desejamos chegar, aonde desejamos chegar. Então, de onde viemos, onde estamos, para onde vamos. Por que eu estou falando isso? Porque quando você começa a ter isso em perspectiva, sabe de onde você saiu, quais são as suas raízes, quais são os seus valores, entende da onde você saiu, para onde você chegou, qual foi o caminho que você percorreu. Mas a vida também não para aqui. Né? Tem um ditado que diz, até que eu gosto muito, que fala: viver é como andar de bicicleta. A gente só encontra equilíbrio se estiver em movimento. Então a gente está em movimento, até para ter o necessário equilíbrio da vida. Mas a gente está em movimento para quê? Para onde? Por quê? Onde nós queremos chegar? Dito isso, quando a gente se dedica a se conhecer um pouquinho melhor, entender de onde a gente saiu, onde a gente está e para onde a gente quer ir, as coisas vão encontrando um pouco mais de sentido na nossa vida. E isso vale para o servidor público. Ele é servidor público para quê? O que ele quer? Qual é a marca que ele quer deixar nessa vida? O que de bom ele quer fazer, não só para ele, mas para as pessoas? Porque no final das contas é isso que a gente faz, né? É o legado
né, das licitações municipais, o quanto de bem você está trazendo para as licitações, porque só se falava em licitação estadual, federal, e, poxa, mas a vida acontece no município, é onde a vida de fato existe, de fato e de direito, é onde a vida acontece. Você nunca ouviu alguém falar assim, eu me casei lá na União, eu vou pegar meu diploma, me formei lá no estado, porque isso são ficções, a vida existe no município. A pessoa vai em Curitiba, vai em Florianópolis, vai em São Paulo, vai em Mauá da Serra, o que existe de fato e de direito é o município. Então, olha que legado belíssimo Tiossi Júnior está construindo, que é o fortalecimento das licitações municipais, coisa que pouca gente falava. Então, a gente precisa entender onde a gente quer chegar, que legado a gente quer construir, não importa a posição que nós ocupemos. E, inclusive, aqueles que desejam se dedicar para a política. Há quem diga até que o político advogado não pode ter medo de pelo menos duas coisas na vida, que é de processo e de porrada, e de briga. Porque se tiver medo de processo, tiver medo de briga, tem que pensar duas vezes para entrar nessa situação. Mas eu acho que isso se aplicaria a qualquer coisa da vida, né? O cara quer ser pai, quer ser mãe, quer ser psicólogo. Vai ter sempre o desafio próprio. Mas dito isso, quando você enxerga as contribuições que você pode dar, não importa a função que você exerce, dificuldades existirão. Caberá a nós superá-las, sempre conscientes do alvo, onde nós queremos chegar e que bem que nós queremos deixar. Acho que isso faz com que nós nos encorajemos, que tenhamos sabedoria para decidir e força para encarar a missão. Desejo sucesso. Maravilha. Senhoras e senhores, esse foi o nosso episódio 14 aqui no TiossiCast, Descomplicando as Licitações Municipais. Recebi o amigo, professor, autoridade, Anderson Alarcon. Agradecer novamente a sua audiência. Você que nos ouve pelo Spotify, já pega esse link, compartilha com a primeira pessoa que vê a sua mente, já aproveita, siga o nosso canal, ative as notificações e, principalmente, avalie o nosso canal no Spotify, para que a nossa mensagem possa alcançar mais usuários. Da mesma forma, você que nos acompanha pelo YouTube, já aproveite, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Toda semana um conteúdo atualizado para destravar a aplicação da nova lei de licitações aí no seu município. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!